Fala galera, beleza? Professor Buba mais uma vez aqui falando para vocês, dando essas dicas a respeito da nossa disciplina, da nossa física para todos os grupos, alunos de ensino fundamental, alunos de ensino médio, pré-vestibulando, aqueles alunos que vão procurar fazer o Enem e outras provas. A gente está aqui para a gente discutir com vocês alguns assuntos referentes à nossa disciplina. Vai lá no meu canal, se inscreve nele, né? É o nosso Prof. Buba Araújo, certo? Alguns vídeos a gente está começando a postar lá para que vocês realmente possam fazer essa continuidade aí do nosso material, beleza? Então hoje eu vou abordar com vocês, no primeiro momento, essa parte de instrumentos ópticos. O que seriam os instrumentos ópticos, Buba? A gente está seguindo uma sequência de alguns assuntos que a gente já tem no nosso canal. Por exemplo, se você entrar lá, você vai ver que nós temos alguns vídeos vinculados à parte de lentes esféricas, né? Eu já expliquei para o pessoal que me acompanha aí, toda essa parte de lentes esféricas até a parte de equação dos fabricantes, certo? Então, na sequência do assunto de lentes, a gente vai falar um pouco a respeito dos instrumentos ópticos, né? E aí você pergunta para mim, o que seriam os instrumentos ópticos? E aí eu posso te dizer o seguinte, são instrumentos que, na sua estrutura, eles possuem pelo menos uma lente esférica, né? Eles vão possuir na sua estrutura interna pelo menos uma lente esférica, seja ela côncava, ou biconvexa, ou plana côncava, ou convergente ou divergente que seja, mas ele vai ter que possuir pelo menos uma lente na sua estrutura, certo? Então tá aqui, ó. São instrumentos que possuem no mínimo uma lente esférica em sua estrutura, eles vão se dividir em dois grupos. O primeiro grupo são os instrumentos de observação direta, certo? Eu vou daqui a pouco falar um pouquinho melhor a respeito desses instrumentos aí. O segundo grupo são os instrumentos de projeção. Então, tanto os instrumentos de observação direta como os instrumentos de projeção, a gente vai ter pelo menos uma lente lá na estrutura desse dispositivo, desse objeto, certo? Então, Buba, instrumentos de observação direta e instrumentos de projeção. Vamos começar falando a respeito dos instrumentos de observação direta. Eu tenho um desenho aqui, simples, né, para que todo mundo possa entender numa boa, só que eu vou explicar como é que funciona os instrumentos de observação direta, depois eu volto aqui para mostrar para vocês o desenho, tá certo? Então vamos lá. Como é que seriam os instrumentos de observação direta? Primeiro, a imagem desse instrumento, né, ou seja, que ele vai produzir, que ele vai formar, ela vai ser vista diretamente onde? Na lente. Então imagine você que eu vou ter um instrumento óptico, onde eu vou visualizar a imagem desse objeto diretamente na lente, ou seja, eu vou olhar essa imagem através de uma lente e vou visualizar a imagem desse objeto aí. Esse é o primeiro ponto. Segundo, normalmente esses instrumentos, eles possuem uma primeira lente ou um conjunto de lentes, que pode ser mais de uma, chamada de objetiva, certo? Aí você pergunta para mim, Buba, o que seria a objetiva? Eu vou dizer para você, como eu tenho geralmente dois conjuntos de lentes, duas lentes que vão formar esse instrumento óptico, normalmente é assim. A primeira é a que vai formar a primeira imagem do objeto. Pense que essa parte de lentes, de instrumentos ópticos, você vai ter uma associação de lentes separadas, né? A gente tem dois tipos de associação de lentes, quando a gente fala a respeito de lentes esféricas que possam estar juntas, que possam estar associadas. A gente tem as associações de lentes justapostas, elas vão estar coladinhas uma na outra, e a gente tem a associação de lentes que estão separadas, né? Que é no caso desses instrumentos ópticos aí. Então a objetiva, ela seria lá a primeira lente que vai formar a primeira imagem do nosso objeto. Então a objetiva, ela forma lá a primeira imagem do nosso objeto. A segunda lente que nós vamos ter nesse instrumento óptico é uma lente chamada de ocular, né? Aí você pergunta, Buba, a ocular, ela serve para quê? Ela serve para te mostrar, para te produzir para você a imagem final, ou seja, a última imagem que você vai ver daquele objeto. Então imagine que eu tenho uma lente objetiva, eu tenho uma lente que é ocular. E aí a imagem que a objetiva vai formar aqui, ela vai servir de objeto para quem? Para a nossa lente ocular, que vai formar uma segunda imagem, que no caso vai ser a imagem final, que o observador vai conseguir perceber. Certo? Então, ó, a objetiva forma a primeira imagem, a lente ocular forma a imagem final, no caso a segunda imagem, e normalmente, geralmente, os instrumentos de observação direta são instrumentos que servem para quê? Para aumentar o tamanho dos objetos, né? Você vai ter um objeto e a imagem que ele vai produzir vai ser uma imagem aumentada, vai ser uma imagem que vai ampliar o tamanho desses objetos. Daqui a pouco, quando eu for aqui exemplificar para vocês
os tipos de instrumentos, né, ou seja, os exemplos de instrumentos de observação direta, vocês realmente vão dizer, é isso mesmo que o Lula está falando. Agora, é interessante observar, galera, que quando você fala de associação de lentes, né, você percebe o seguinte, que você tem uma lente objetiva, você tem uma lente ocular. Tem um elemento nesse conjunto de lentes que ele vai fazer um papel duplo, ele vai fazer um papel, né, de duplicidade, de duas situações. Que seria quem? A imagem produzida pela primeira lente, ela vai servir de objeto para quem? Para a segunda, né? Não sei se vocês se recordam, um exemplo que eu vou dar aqui a respeito de espelhos planos, que eu acho que traz um pouco melhor essa ideia para vocês. Por exemplo, quando você vai cortar o cabelo, né, ou ajeitar o cabelo, independente, né, se você é homem, se é homem, se é mulher, né, você quer ir ao cabeleireiro e fazer alguma coisa, cortar o cabelo, ajeitar, enfim. Quando você chega lá, que você termina o seu corte de cabelo, normalmente o cabeleireiro coloca um espelho atrás da sua cabeça, para você visualizar como ficou a parte de trás, né? E você lembra e percebe que num salão de beleza, o espelho grande ele está na sua frente. O espelho que ele vai colocar aqui atrás geralmente é um espelho de tamanho menor. Só que aí eu pergunto, quando você visualiza a imagem da parte de trás do seu cabelo, você está olhando para a imagem do próprio cabelo ou é a imagem da imagem, né? Se fosse a imagem do próprio cabelo, não havia necessidade de eu colocar esse espelho aqui atrás. Uma vez que se você está com a face frontal virada para o espelho, esse espelho da frente não vai conseguir produzir uma imagem da sua face traseira, ou seja, da parte de trás do seu corpo. Não tem como. Agora, quando eu coloco um espelho aqui atrás, eu formo uma imagem da minha cabeça, do meu cabelo, nesse espelho de trás, que vai servir de objeto para o espelho que está na frente. Assim acontece com as lentes dentro dos instrumentos de observação direta. A lente objetiva, ela vai formar a primeira imagem, que vai servir de objeto para a lente ocular, que irá formar a imagem final, certo? Exemplos de instrumentos de observação direta. A lupa é um instrumento de observação direta, onde nós só vamos ter uma lente, que é a ocular, que é a lente que vai produzir já a imagem final para a gente. O binóculo, né, binóculo todo mundo aqui já deve ter usado algum na vida. O periscópio, né, que é aquele dispositivo em que os submarinos, né, conseguem utilizar para enxergar a parte de cima da superfície, né? Ele tem uma estrutura um pouco diferente, ele tem até uns prismas dentro dele para fazer com que a luz sofra algumas mudanças na sua direção, mas ele é um instrumento de observação direta. Tem uma lente em cima e uma lente embaixo, né? Aí eu tenho o microscópio simples, um instrumento de observação direta, o microscópio composto, também de observação direta, a luneta astronômica, né, que já é uma luneta com uma lente maior, que vai conseguir alcançar objetos que estão mais distantes, a luneta terrestre, que a gente faz a referência à utilização, né, por exemplo, dos piratas, né, de algum filme que você possa ter assistido, e o telescópio, né? Em especial o telescópio, ele não possui duas lentes, ele só possui uma lente que é a ocular, que é uma lente convergente. O telescópio, no lugar da lente que seria objetiva, utiliza-se um espelho côncavo, né? E os telescópios eles são bem maiores do que as lunetas astronômicas, por exemplo, e eles conseguem buscar imagens de objetos que estão bem mais afastados, né? Aí aqui no nosso desenho, só para a gente finalizar, o que você tem aí, Buba? Eu tenho o meu instrumento óptico está aqui e eu tenho as duas lentes, né? Ô, Buba, quem são esses desenhos que você colocou aí? Essa setinha aqui é o meu objeto. Certo, galera? Essa setinha representa o meu objeto. Logo, essa lente aqui, ela é a nossa lente o quê? Objetiva. Né? Ah, Buba, me liguei, ó. Objetiva, porque ela está mais próxima do objeto. É ela que vai formar a primeira imagem do nosso objeto. É a imagem que vai partir ali para a nossa associação, né? Ô, Buba, o que é isso aqui, hein? Pode não parecer, mas aquele desenho que eu coloquei ali no final é de um olho humano, né? E eu não sei se vocês se recordam, mas o olho humano, ele recebe o nome de globo ocular. Ah, Buba, quer dizer que o globo ocular é o nosso olho humano, exatamente. E o que é que nós temos aqui próximo do nosso globo ocular? Nós temos uma lente. Que lente é essa, minha gente? Ocular. Ó, ela recebe o nome exatamente vinculada a quem? Ao fato dela estar próxima do nosso olho, que é onde nós iremos visualizar a imagem final deste objeto. Beleza? Então aqui eu tenho, né, de forma simples, como a gente tenta fazer aqui, em média 10, 11 minutos, tentando explicar sempre nesse intervalo de tempo alguma parte de um assunto relacionado à nossa física. O que eu tenho aqui é a primeira parte, é a parte de instrumentos ópticos.
Daqui a pouco eu vou estar postando um outro vídeo falando a respeito dos instrumentos de projeção. Beleza? Um abraço.